a loteria do draft pode ser alterada. Hoje, a gente vê a situação do tanking, né, dos times perdendo de propósito para ficar em último e garantir uma situação favorável no draft do ano seguinte, porque o time que fica com a pior campanha num ano, primeiro, tem 25% de chance de ter o pique número 1. Ou seja, de cada 4 chances, uma é desse time. E garante que não vai ficar pior do que a 4ª posição do draft. Tudo isso pode mudar. Estão falando a possibilidade de distribuir mais, espalhar mais as chances por todas as equipes e que o primeiro colocado possa cair até a 5ª posição do draft e não ter um 4º lugar, pelo menos, garantido, para tentar evitar que os times percam de propósito ali de fevereiro para frente, do meio de fevereiro para frente, quando já sabem que não vão ter chance de classificação. Um exemplo de tanking, que é algo não declarado pelas equipes, mas que acontece. Nas últimas temporadas, o Philadelphia 76ers, ao optar por não colocar o Ben Simmons em quadra. Ben Simmons se machucou, perdeu o início de temporada, poderia jogar a última parte da temporada. Não jogou também para você facilitar essa questão de perder mais jogos. Isso não parte dos jogadores, parte da diretoria da equipe. Claro que o Ben Simmons tinha a questão de querer ser o Rookie of the Year também, o agente dele pressionou, mas estou dando um exemplo do que acontece nessa ideia de tanking. Nesse novo formato de draft, informação dada pelo Adrian Wojnarowski para a ESPN nos Estados Unidos, aconteceria como o Everaldo saber falar o nome dele. Wojnarowski, não é difícil. É o Woj, né, que todo mundo chama. Não é não. Mas, enfim, o que aconteceria? Você espalharia melhor. Então, a loteria do draft já teve vários formatos. Todos os times eliminados dos playoffs já tiveram chances iguais de ter a primeira escolha. Isso foi mudando ao longo dos tempos. E no formato atual de 30 times, com 14 times sendo eliminados, 25% para o pior time com chance de ter a primeira escolha, 20% para a segunda pior campanha, 15% para a terceira pior campanha e vai diminuindo até a melhor campanha entre os eliminados, que tem 0,5% de chance de ficar com a primeira escolha. Dividindo mais, diminuindo a diferença entre as equipes na probabilidade de ter a primeira escolha, a ideia da NBA é aumentar justamente a imprevisibilidade do draft e evitar com que times percam de propósito, porque a chance de ter a primeira escolha diminui. É algo muito difícil. Eu, sinceramente, não acho que o tanking hoje em dia na NBA seja um problema. Eu também não acho. Sabe? Essa é uma discussão que parte de um comitê de competição que existe entre os general managers, entre executivos da liga, e essa sugestão será dada à NBA, segundo o Adrian Wojnarowski. Mas eu não vejo o tanking como um problema grave da NBA hoje em dia. Acho que se acontece isso, acontece em menor escala. Levando para outra modalidade, na NFL talvez seja um problema muito maior, onde o formato do draft é mais claro. O first pick é garantido. Claro, e o first pick é bom demais, sempre. Olha, na NBA, às vezes a gente vê alguns drafts que a gente fala assim, nossa, as 2 primeiras escolhas prometem, mas a partir da terceira, mais ou menos, né? Na segunda metade do draft, putz, vai ser difícil achar um grande jogador, né? Então, assim, você já tem só 25% de chance de ganhar se você terminar com a pior campanha da liga, né? Então eu acho que você merece pelo menos ter uma garantia de ficar entre os 4, porque se você tá tanking e perdendo de verdade, é porque você tem problemas. É porque você não tem time. É porque você não é competitivo e precisa de um grande jogador para voltar a ameaçar. Então, assim, se ele mudar as regras do draft, eu acho que pode ser pro draft ser um pouquinho mais empolgante até, né? Porque hoje o draft, né, assim, quando um time lá que é de 15 a 1, né? São 15 que não vão. 14 que não vão. 14 que não vão. Então ele vai lá, 14, o time que tinha a melhor campanha não tá lá. Então a gente sabe que fica entre os 3 primeiros, né? E muitas vezes é só aquele time, né, entre, assim, de 8 a 14, que tem a chance de ficar por causa dessa regra do primeiro ter que ficar entre os 4 e tudo mais. Então, assim, se ele mudar a regra, eu acho que o negócio fica mais empolgante pra gente, de repente, em algum draft, ter o 11, o 13 e o 14 entre os 3 primeiros, os 4 primeiros. Isso já aconteceu, né? Porque assim, mas ele que a mudou a regra probabilidade que é não menor. pode mais agora, né? É que a probabilidade é menor. Como eu disse, o 14º, a melhor campanha entre os eliminados dos playoffs, tem 0,5% de chance de ficar com a primeira colocação do draft. Um caso notório... Não tem, mas assim, se ficar, o 13 também já tá basicamente eliminado, sim, né? lógico, Isso que eu tô falando. lógico. É isso que eu falo assim, de repente,
3 colocados, assim, Tem 8, chance de 9, aparecer lá. 14, aparecerem nos 3 primeiros. Lembrando Aí seria diferente. que só as 3 primeiras escolhas do draft que são via loteria. O resto é E aí, pela ordem isso, inversa. Depois da definição, você tem a ordem inversa. O caso notório que eu citar, do Orlando Magic, de 93, que consegue selecionar, faz a troca, tem a troca com o Golden State Warriors, pelo Anthony Hardaway, mas o Orlando Magic, depois de ter selecionado o Shaquille O'Neal em 92, em 93 ganha de novo a primeira escolha do draft, tendo uma chance, era um formato um pouquinho diferente, mas tendo uma chance ele conseguiu ficar.